Bom, continuando os aspectos de formalização, encerrando aí um pouco a questão do contrato de trabalho, queria conversar com a doutora um pouquinho sobre o regulamento interno, que eu entendo que anda aí de mãos dadas com o contrato de trabalho. Só que aí vem uma dificuldade ainda maior, né? As empresas têm dificuldade em sair do modelo padrão do contrato. Dificuldade maior encontram em elaborar um regulamento interno. Então, eu gostaria de saber da doutora, olha, vale a pena ter um mais resumido, não ter? Qual é a importância do regulamento interno para complementar o contrato de trabalho? Na verdade, eu falo que o regulamento interno ele é uma extensão, né? Uma extensão do contrato de trabalho. Tudo aquilo que eu tenho ali negociado individualmente com cada empregado, a gente vai colocar no contrato de trabalho. Agora, tudo que eu tenho de forma coletiva, ele vai para o regulamento interno, justamente para não existir essa diferença, né, de um empregado para o outro. Ele está fazendo um item maior, um exemplo maior do que vai ser seguido, que deve ser seguido para todos os empregados da empresa, né? Quando a gente está falando ali de regulamento interno, o que eu vejo? Hoje a maioria das pessoas, ou elas não têm um regulamento interno, a maioria das empresas, ou quando ela tem um regulamento interno, ela tem algo que ela coloca ali o que ela acha que é certo, sem qualquer tipo de supervisão, e que muitas vezes pode até trazer prejuízos, né? Cláusulas, já vi regulamento interno falando, olha, aqui essa pessoa tem que usar azul, e eu não forneço uniforme. E aí, como é que você tem que usar azul se eu não forneço o uniforme? Aqui você tem que vir todos os dias maquiada, com a unha pintada, só pode ser cor clara, não pode ser vermelho, não pode ser... E eu tenho diversos itens para cumprimento ali e que muitas vezes podem trazer um prejuízo para a empresa, ao invés de trazer um benefício. Só que o regulamento interno, o que a gente precisa entender? Ele pode nos tirar de diversas situações em que muitas vezes eu não encontro testemunhas para explicar dentro de uma ação no judiciário, né? Por quê? Porque se eu tenho uma regra para todos, que ela está descrita, que aquele funcionário assinou, eu não preciso levar ninguém para provar que aquela norma era o que era aplicado dentro da empresa. Eu simplesmente faço o quê? Olha, está aqui um regulamento interno que essa pessoa assinou, informando, se comprometendo a seguir quais eram as normas, quais são os procedimentos que a gente segue aqui. Aqui nós temos um café da manhã todos os dias, que é dado, que isso não faz parte da jornada. Às vezes itens simples, às vezes eu pego de fato empresas indignadas, né, com coisas pequenas. Olha, eu forneci o café para ele, não estava previsto em convenção coletiva, eu dava aquele tempo e agora ele está me cobrando como hora extra. Tá, mas onde estava escrito, né, que esse horário de café era fornecido, que ele podia vir, que ele não podia vir? Se eu tenho um regulamento interno, eu especifico aquilo e eu trago que aquilo é um benefício da empresa e que ele pode optar ou não, né, por ter naquela questão do café da manhã. Então, o regulamento interno, ele pode facilitar a vida do empregador em vários sentidos, né? Eu posso colocar ali tudo que gera dúvida em relação a todos os empregados para deixar aqueles itens soltos no ar, ou aquelas regras de tipo, fulano faz de um jeito, fulano faz de outro. Não, a partir do momento que eu tenho um regulamento, eu consigo especificar e todo mundo vai seguir aquele padrão de acordo com o que o empregador de fato deseja, porque ele tem o poder diretivo. Muito bem. E lembrando, né, que o uso do regulamento é importante para que todos tenham a mesma orientação e também para que caso, né, o funcionário saia do determinado em regulamento, para que a empresa possa aplicar as penalidades também previstas no regulamento, né? Sim. Então, vira realmente uma métrica, né? E também uma forma de organizar. Eu vejo assim, como uma forma de todo mundo saber como funciona, o que é esperado, né, e como é organizado o trabalho dentro daquela empresa. Então, né, autorizações especiais que aquele colaborador possa necessitar. Olha, para fazer hora extraordinária, precisa ter autorização do superior. Ou não precisa. Não precisa. Para se ausentar temporariamente, olha, tem um canal de comunicação. Licença, não permitimos. Não permitimos. E aí eu entro num tema interessante que é o uso do WhatsApp
pessoal dentro da relação de trabalho, que é muito comum, ainda mais no pós-pandemia, por ser mais dinâmico. Como que funciona essa questão do uso do WhatsApp particular ou do telefone particular para o trabalho? Isso é extremamente importante, né? É um assunto que, assim, hoje a gente vive isso dentro do nosso dia a dia. Todos vivem com o uso das redes sociais. Muitas vezes eu pego, às vezes, regulamento interno para fazer a avaliação e ele trata isso de uma forma, quando trata, de uma forma superficial, trazendo, o empregado pode utilizar as redes sociais, pode utilizar Instagram, TikTok? Pode utilizar, não tem problema nenhum. Outras empresas mais restritas, não devem utilizar, devem fazer o uso de forma adequada, né, dentro de alguns horários. Então, cada empresa vai poder criar a sua regra e trazer tudo isso. Mas o mais importante é a gente especificar ao máximo como vai ser esse uso, o que eu não vejo muitas vezes as empresas fazendo. O WhatsApp hoje ele é utilizado, olha, eu digo assim, em praticamente 80% dos processos como prova. E ele é aceito na Justiça do Trabalho, né? Então, assim, o fato dele ser utilizado como prova, eu preciso me precaver com relação ao quê? Ao uso dele. Por quê? Quando a gente está falando do WhatsApp, qualquer um pode criar um grupo, colocar um tema como o nome da minha empresa, colocar que aquilo é um grupo exclusivo de reunião, colocar que aquele é um grupo oficial. E eu, muitas vezes, como empregador, posso nem estar inserida ali dentro daquele grupo e ser penalizada por conta daquilo que está acontecendo que eu não consigo fiscalizar. E um colega chamando outro no domingo para perguntar sobre o trabalho. Exatamente. Ou discutindo temas polêmicos, um superior, por exemplo, discutindo política com um subordinado, um maltratando o outro, trazendo ali diversos insultos que depois pode se estender para uma relação de trabalho no dia a dia, e a empresa pode ser condenada por quê? Porque ela não fez nada para acabar, para encerrar aquilo ali, para proteger também o outro lado, quando a gente está falando de um caso de superior, né, hierárquico. Então, assim, nós temos diversos riscos em relação a isso, e se eu pudesse hoje dar uma dica para vocês em relação ao regulamento interno específico, eu faria para vocês abordarem muito esse tema do uso, de fato, do WhatsApp, das redes sociais, o como utilizar, o que é grupo oficial da empresa, o que não é grupo oficial, quais vão ser as pessoas que vão poder acessar aquilo ali, por quê? A partir do momento que você sedimenta, que você coloca ali o que é permitido e como aquilo vai ser utilizado, qualquer outra coisa que seja criado, que eu não tenha, né, não siga os meus padrões que eu determinei dentro do meu regulamento interno, eu vou poder fazer o quê? Ignorar aquilo como prova. Então, por mais que o juiz analise aquela situação, ele vai falar, não, mas espera isso, aqui o empregador, olha, ele tem um regulamento interno que especificou o como aquilo deveria ser tratado e fizeram um grupo paralelo que não tem nada a ver com a empresa, ainda que tenham todos os empregados ali envolvidos que sejam da empresa, né? Horas extras, hoje eu vejo que assim, horas extras é muito computado e serve muito como prova para a justiça quando falado ali em grupo de WhatsApp. Olha, eu estava trabalhando, trabalho em férias, já vi empregados recebendo férias em dobro por conta de uso de trabalho, uso do WhatsApp nas férias. Então, assim, isso é permitido, não é? A partir do momento que você especifica isso dentro do seu regulamento interno, traz isso de uma melhor forma, você faz o quê? Você reduz o seu passivo, você reduz os seus riscos em relação à justiça. E é uma coisa do dia a dia que todos utilizam. Não tem como a gente falar, não utilize o WhatsApp. É muito difícil, né? Porque as pessoas acabam utilizando porque hoje é o meio mais fácil. O meio mais fácil é o meio mais prático. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente vai continuar utilizando? Vamos, então, regulamentar aquilo para saber qual é a forma daquele uso. Como isso vai ser feito? Excelente. Muito obrigada. Esses esclarecimentos aí foram cruciais, assim, para o empresário pensar sobre, né? Então, vou permitir, não vou permitir com restrições, olha, vou colocar lá, estando de férias, retire-se do grupo, depois volta no retorno das férias, que é o que eu vejo acontecer em alguns casos, ter, né, um regramento do uso do WhatsApp.